Como usar imagens na licença Creative Commons sem violar regras de direito autoral. Apesar de toda essa explosão envolvendo a inteligência artificial, bem como as inúmeras possibilidades de criação que ela traz, muitas vezes de uma forma não tão legal assim, a maioria das pessoas, principalmente aquelas que criam conteúdo digital, ou até mesmo as pequenas empresas que precisam de artes prontas para divulgar os seus produtos ou serviços, continuam entendendo que os bancos de imagens, ou seja, aqueles sites legalizados em que você pode pegar uma imagem e usar para uma determinada finalidade, são uma alternativa bastante interessante. Eu particularmente super concordo com essas pessoas. Utilizar sites como esses para facilitar a produção de conteúdos no dia a dia ainda é a melhor opção. Porém, desde que você use essas imagens da maneira correta, a depender da finalidade e da licença escolhida para não violar direitos autorais e acabar dando um tiro no pé. Por exemplo, a licença Creative Commons. Você sabe o que é essa licença e sabe como usar as imagens licenciadas por ela da maneira correta sem violar direitos autorais? Meu nome é Andréia Nascimento, eu sou advogada especialista em propriedade intelectual e atriz, e eu ajudo você a não ter mais problemas com direito autoral. Primeiro de tudo, é interessante a gente conceituar o que é uma licença Creative Commons. As licenças chamadas Creative Commons foram criadas para ajudar numa maior flexibilização quando há interesse de um lado de alguém como autor em disponibilizar uma obra sua protegida por direito autoral para o maior número possível de pessoas, mantendo essa proteção. E de outro, em utilizar como usuário essa obra sem que haja a violação de direitos autorais do autor em questão. Portanto, essas licenças determinam algumas espécies de permissões de uso de maneira diferenciada, que vêm em forma de uma atribuição padronizada de autorização. Ou seja, de um lado, o autor do design ou da imagem vê a sua obra circular de uma forma mais ampla, atingindo mais pessoas e fazendo o seu nome e estilo de criação circularem em mais lugares. E de outro, usuários, geralmente criadores de conteúdo, usam esses designs ou imagens de forma legal, sem violar direitos autorais, desde que sigam algumas regras determinadas na própria licença. Uma dessas regras básicas é que, em geral, as artes e imagens licenciadas pela licença Creative Commons só podem ser usadas para conteúdos gratuitos, ou seja, para conteúdos não comerciais e não patrocinados. É importante esclarecer que, para essas finalidades comerciais em questão, a licença correta é a licença comercial. E por que é importante saber quais regras são essas? Porque na hipótese de você utilizar da maneira errada um design ou uma imagem criada por um autor que disponibilizou essa arte num banco de imagens, você pode sim ser notificado extrajudicialmente para retirar o conteúdo do ar ou para pagar uma quantia para dar fim à discussão. Ou em casos mais drásticos, pode ser que esse autor cite você para se defender em uma ação judicial. Ou seja, você pode realmente ser processado por um erro bobo, caso não tenha o conhecimento necessário e não use essas imagens da forma correta. Calma que a gente já vai continuar falando sobre isso, mas antes coloque o seu like aqui para que esse vídeo chegue a mais pessoas e para que outros criadores de conteúdo também tenham acesso a ele, como você. Qual é o maior erro que alguém pode cometer quanto ao uso de imagens na licença Creative Commons? O primeiro erro que muita gente comete quando usa imagens licenciadas na licença Creative Commons é achar que, diante do uso, não há necessidade de se dar créditos ao autor do design ou da imagem, tendo em vista que se trata de uma licença que flexibiliza o uso de forma gratuita, ou também dá os créditos de forma errada. Se você pensa desse jeito, está na hora de você mudar os seus conceitos, porque o mandamento básico para o uso de imagens licenciadas pela Creative Commons é que devem constar os créditos do autor, geralmente de forma bem específica, como determina o termo da licença. E o segundo erro que muita gente também comete é achar que as imagens licenciadas pela Creative Commons também podem ser usadas para fins comerciais. Como eu já disse anteriormente, caso você queira, por exemplo, patrocinar um conteúdo ou até mesmo usar uma imagem disponibilizada num banco de imagens para servir de capa para um livro seu, você deve, nesses casos, dentre outros, adquirir imagens licenciadas pelas licenças comerciais, pois do contrário você pode ter muitos problemas. E quais podem ser as consequências nesse caso? Uma pessoa que não observa as regras existentes nas licenças estabelecidas nos bancos de imagens e que porventura venha a fazer um uso indevido desse design ou dessas imagens, pode ser a violação de direitos autorais.
e, consequentemente, a sua punição de forma legal em razão dessa violação. Mas, por outro lado, aquela pessoa que se informa sobre a maneira correta de utilização dessas imagens e faz esse uso nos termos do que determinam as licenças, pode usar quantos conteúdos quiser de forma legal e sem pagar um centavo por isso. Ou seja, além de economizar dinheiro, essa pessoa sabe que não vai ter dor de cabeça no futuro. Mas o que você deve fazer para evitar esse problema? Antes de eu te responder isso, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, para você ser avisado ou avisada de tudo que acontece por aqui. O que aquela pessoa que quer usar conteúdos licenciados pela licença Creative Commons deve fazer para evitar qualquer problema? Basicamente, 3 coisas. Primeiro, ela deve procurar bancos de imagens confiáveis para pesquisar e extrair os designs e as imagens que ela deseja usar. 2, ela deve ler com atenção o que diz a licença da imagem que ela quer usar e aplicar esse uso de acordo com o que diz o termo da licença. E 3, ela deve saber colocar os créditos do autor da maneira correta para não ter problemas no futuro. Na prática do dia a dia, o que mais tem acontecido é o fato de pessoas pegarem imagens do site Canva dentro da assinatura gratuita, ou seja, aquela assinatura que tem recursos mais restritos e que não permite o uso comercial das imagens disponibilizadas, mas mesmo assim pegar essas imagens e usar em conteúdos patrocinados no Instagram. Isso é um uso comercial que só pode ser feito, portanto, dentro das licenças comerciais. No site Canva, para uso comercial, só se tiver a assinatura paga do Canva. Usar imagens de licença gratuita disponibilizadas em sites como esse para usos comerciais é uma violação de direitos autorais. E se você faz isso, eu te aconselho a parar agora mesmo, porque pode ser que você seja processado sim. Até porque, no caso de patrocínio, que chega a muito mais pessoas, fica muito mais fácil do autor da imagem ou do design em questão ter conhecimento desse uso indevido e tomar as devidas providências legais. Portanto, fica a dica. A licença Creative Commons é uma coisa e a licença comercial é outra. Não confunda essas licenças e procure se informar sobre as formas corretas de dar os devidos créditos aos conteúdos escolhidos por você, licenciados pela licença Creative Commons. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, comenta, compartilha com os amigos, lembra de se inscrever no canal e até a próxima!